Bom, nesse período que as crianças voltam das férias, né? E os pequenininhos acabam voltando para a escola, muitas vezes é acompanhado de muitas doenças respiratórias e muitas idas aos prontos de saúde. Pais preocupados, né? A criança começou com tosse, com falta de ar, é, principalmente os pais novos, né? É, primeiros filhos, ficam muito preocupados com isso. E é uma situação muito comum, uma doença que está sendo vivenciada por uma parcela grande das crianças, tanto que é um problema nas nossas emergências, nos nossos pronto atendimentos, nas nossas UPAs, né? Na verdade, as enfermarias, as UTIs pediátricas estão lotadas, né? Crianças esperando, pais com crianças esperando horas nas filas para ser atendido seus filhos, as doenças respiratórias. Nesse período de outono, de volta às aulas, né? Costumam ser assim todos os anos, né? E esse ano não está sendo diferente, está sendo um ano, inclusive, bem preocupante, né? Tá dengue, inclusive, junto, saturando o nosso sistema de saúde. Para falar sobre esse assunto, eu converso aqui hoje, tenho a satisfação de receber o infectologista pediátrico, Dr. Marcos Paulo Guschert. Dr. Marcos, bem-vindo. Prazer ter aqui contigo, falar Obrigado, contigo. Eduardo. O prazer é meu, é uma honra. Me conta, por que que nesse período acontece isso? Por que que todo ano acontece esse surto de doenças respiratórias? Qual é a confluência de fatores que dá isso? Bom, na verdade, Eduardo, a gente tinha uma situação que a gente viu antes da pandemia de Covid-19 e uma situação diferente que se impôs para nós depois da pandemia. Então, antes nós tínhamos períodos definidos onde os vírus circulavam, então a gente chamava de sazonalidade, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, a gente tinha vírus social respiratório, no mês de frios a gente tinha caso de influenza, adenovírus não tinha muito uma época preferencialmente de circulação, né? Para a influenza antes do verão e depois do inverno. E pós-pandemia, a gente criou uma geração de crianças pequenas que eles têm um déficit imunológico. Não conviveram entre si durante 2 anos e acabaram não desenvolvendo imunidade contra esses agentes. Então, elas estão suscetíveis. E a gente percebe que houve uma alteração nessa sazonalidade viral. A bronquiolite já circula o ano inteiro, né? Desde janeiro a dezembro, aumentando a incidência agora nos meses de inverno e a própria influenza a gente tem visto durante o ano inteiro. Então, houve uma mudança total na sazonalidade e as crianças, né, que estão suscetíveis a essas infecções começam a se encontrar nas escolas, nas creches e aquele centro ali vira um meio de disseminação dos vírus. Então, todo ano a gente tem um aumento de doença respiratória, mas como a gente teve no ano passado e nesse ano, são coisas que a gente não tinha visto antes, né? Eu trabalho em pronto atendimento há mais de 10 anos e a quantidade de pacientes e gravidade dos pacientes a gente não via antes como a gente tem visto Então, é agora. quantidade e gravidade. As As duas. duas coisas, quantidade, né? São muitos pacientes e casos mais graves do que a gente costumava ver, principalmente nas criancinhas mais jovens, né? Lactentinhos jovens. Então, isso ficou bem evidente no ano passado e, assim, estás me contando que isso esse ano também é assim, é o resultado dessa falta de convivência durante alguns anos ali É, da início da sua vida em contato com esses vírus, né? na verdade, uma soma de fatores, né? Então, a gente teve essas crianças todas suscetíveis, a gente teve uma atenção primária que acabou piorando muito também durante esse tempo de pandemia. Então, aquela criança que fazia o acompanhamento no posto de saúde, a puericultura, acaba não fazendo adequadamente. Isso já vem desde o pré-natal, que não é feito adequado, então a criança nasce mais prematura do que nascia antes. Então, são comorbidades que a gente vê mais hoje em dia do que a gente via antes, né? E a nossa atenção primária, pelo menos aqui na nossa região de Grande Florianópolis, eu acho que isso vale para o nosso estado inteiro, a atenção primária ela está muito desfalcada na pediatria. Então a gente não tem pediatra nos postos de saúde, a gente não tem pediatras nas escalas das UPAs, e estamos sobrecarregando os hospitais de referência das regiões, tanto para Grande Florianópolis, a gente sabe, como para as outras regiões também. Esse é um ponto que eu quero mesmo que tu aborde, porque é um ponto até, eu diria, controverso, de definição de política pública, e que o Conselho Regional de Medicina tem uma posição muito parecida, né, com a da Sociedade de Pediatria Uhum. e pelo teu posicionamento eu já percebi a de Infectologia Pediátrica também. Estamos vendo também um aumento expressivo da necessidade de UTIs neonatais. Então, primeiro ponto, né, relacionado ao atendimento é, neonatal e pré-natal, diria mais, pré-natal, Exato, né? pré-natal. Então, isso não tá adequado nos nossos postos de saúde. Exato. Então, há uma política de deixar
entender o atendimento especializado obstétrico e pediátrico como sendo uma especialidade médica referenciada em casos excepcionais. Isso, tu consideras que tem impacto nesse Tem um atendimento? impacto muito grande, e é isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria, como entidade, né, justifica que o pediatra, ele não é uma especialidade, ele é o clínico da criança, do ser que está em desenvolvimento e deveria estar presente sim na atenção primária. Então a gente tem visto isso no nosso dia a dia. Florianópolis é uma cidade onde isso aconteceu, que tinha um pediatra na atenção primária, hoje não temos mais, então isso impactou bastante, acaba que os pacientes acabam procurando o hospital terciário para um atendimento que poderia ser feito mais próximo à sua residência, com uma complexidade menor, por não ter esse atendimento em outros lugares. Olha, eu posso dar o depoimento, a gente faz os registros de qualificação de especialistas no conselho. Todo mês no nosso pleno do conselho, delibera sobre esses registros de qualificação de especialista. E a maior parte dos profissionais que pede registro na maioria das vezes, pediatras. Mais de 10% dos médicos catarinenses são pediatras. Então, o meu depoimento aqui é para dizer que não faltam pediatras, né? Esses profissionais estão aí, né? Uma vez que você valorize o profissional qualificado, que é o pediatra, ele está lá disponível. Agora, vamos supor que não se tenha, então, um pediatra na UBS. Seria importante a criança passar pelo pediatra ou a gestante passar pelo obstetra, pelo menos de forma rotineira, em algum momento, por exemplo, em algum momento da formação, não que precise passar sempre só com o pediatra, mas em algum momento da formação, alguma passagem importante de maturidade daquela criança pequena, que é bom o pediatra dar uma olhada, daria para incorporar na rotina uma passagem obrigatória com o pediatra pelo menos uma vez? Isso já faria uma diferença? Eu posso falar com mais propriedade pela pediatria, né? Na ginecologia, na obstetrícia, em geral, os médicos de família seguem protocolos que são do Ministério da Saúde, então acabam chegando para nós crianças com suspeita de infecção congênita, mas os protocolos são seguidos, né? E depois de nascida a criança, a gente tem visto muita dificuldade na atenção primária. Muitas vezes nem os atendimentos não são feitos nem por médicos, né? Algumas cidades têm atendimento por enfermeira, outro por médico de saúde da família. São profissionais que nem sempre vão ser os mesmos que vão acompanhar a criança, então as crianças têm ficado nesse período de desenvolvimento, principalmente os primeiros anos, sem o acompanhamento adequado para detectar uma desnutrição, qualquer problema metabólico ou respiratório precocemente que possa ser tratado, né? Então, sim, seria o ideal que tivesse algumas consultas, mas o ideal é que toda a puericultura fosse feita realmente pelo Mas, pediatra, né? então, assim, hoje, o pai que está dependendo do sistema público de saúde, porque isso já fica, na minha opinião, uma coisa assim, bem nítida, né? Porque a pessoa que tem plano de saúde acaba levando no pediatra, né? Então, quem não tem plano de saúde ou que não pode pagar particular, vai levar no posto de saúde, né? Então, quais as situações que a pessoa precisa se preocupar e levar, considerar aquele quadro um quadro emergente, porque o pai fica preocupado com o filho, é, com a doença respiratória. Tu tens dicas para dar para esse pai, assim, do que ele tem que fazer diante de uma infecção respiratória, é, o, para lidar com aquela situação, em que momento ele precisa levar para o pronto atendimento médico, qual o local certo para ele levar, né, no pronto atendimento. E aqui a gente vê, por exemplo, o hospital infantil sobrecarregado, né? Sim. E mais da metade dos atendimentos ali, que eu sei, é de crianças que talvez não devessem estar ali, devessem estar em outro canto. Agora, os pais se preocupam com isso, eles querem que seja visto por um pediatra a criança deles, e eventualmente por isso levam lá. Mas precisa levar, quando precisa levar, qual a criança que precisa realmente de atendimento médico, qual o cenário que coloca, assim, que o pai precisa identificar assim, olha, realmente está com risco, eu preciso levar no pediatra para me aconselhar, ou para tratar, ou para internar. Então, a infecção respiratória é muito comum na infância. Então, todas as crianças vão ter diversas infecções, né? Pode ter até mais de uma por mês, que são, nas crianças que frequentam a escola, creche, são muito frequentes. Então, a gente diz que, eventualmente, a criança que tem uma febre baixa,
que não seja muito prolongada, até 2, 3 dias, né? Não tenha dificuldade para respirar, então criança que tem tosse, coriza, mas está conseguindo ingerir líquidos, não tem dificuldade para respirar, febre controlável com medicação, em 2 dias ela não precisaria de um atendimento médico. Ela pode ser tratada em casa, né, com hidratação, com lavagem nasal com soro fisiológico, que é uma medida extremamente efetiva para ajudar a criança a respirar melhor, para prevenir infecções respiratórias, sinusites, otites, pneumonias, né? Então, essa medida o pai e a mãe já pode fazer em casa. É lavar o nariz, hidratar e antitérmicos comuns. Então, medicar com dipirona, paracetamol para o alívio da febre, evitando, né, anti-inflamatórios. Então, essa conduta o pai já pode tomar por conta. Eventualmente, aquela criança que tem uma febre mais prolongada, ou uma febre alta, né, acima de 39 graus, uma febre que começa a exceder 3 dias, ou a criança que não consegue se alimentar, a criança que tem vômitos frequentes, não consegue ingerir líquidos ou dificuldade para respirar, aí ela precisa de um atendimento no hospital. Aí essa questão não se discute, ela precisa de uma avaliação no pediatra, eventualmente até uma internação. E aí precisa procurar atendimento. Perfeito. Tem algum cuidado para evitar... porque a criança vai estar em contato com os amiguinhos, vai estar na creche, vai estar na escola, vai ter infecção respiratória. Tem algum cuidado para que, assim, é, como linha geral em casa ou na escola, para que a criança, para que se evite que ela se contamine ou que ela pegue essa infecção? E quando a gente fala de prevenção, ela é multifatorial, né? Então, primeiro, o ideal é que a criança que tenha sintomas de doença respiratória não vá para a escola, para não transmitir para outros, né? Então, seja uma coriza discreta, tosse, febre, ela não deve ser encaminhada para a escola. E não tem criança que daí vai ficar fora da escola o ano inteiro? Como é que é isso? Isso é verdade, porque as crianças acabam tendo com uma frequência tão grande as infecções virais que vão passar um grande período afastado. E a gente sabe que grande parte das vezes isso não é possível, porque o pai precisa trabalhar, né, A eventualmente. maior parte das vezes não é possível, né? Então, se não é possível que a criança fique em casa, né, na escola a gente tem algumas medidas, mas são efetivas para crianças maiores, que a gente fala higiene da tosse, a etiqueta da tosse, né? Então, quando a criança vai tossir, espirrar, ensinar ela que ela deve cobrir a boca e o nariz com o antebraço, com o cotovelo, né, para não tossir na mão, porque ela vai cumprimentar o coleguinha, ela vai pegar o brinquedo e ela vai transmitir essas fomites ali. Então, isso tem que ser ensinado em casa e na escola. A escola é o lugar de ensinar a etiqueta respiratória. Na pandemia, a gente aprendeu que a higiene de mãos também deve ser ensinado para as crianças e ela é importante também, né? Seja com água e sabão, com álcool gel. Então, isso é uma maneira de prevenir. E manter um estilo de vida saudável, né? Se a criança tem uma asma, trata a asma, tem rinite, manter a rinite sob controle, manter uma alimentação saudável, um ambiente livre do tabagismo, que é uma coisa que, por incrível que pareça, é muito difícil. A gente tem muitas famílias que têm o hábito de fumar, mas não fumam perto da criança, achando que ela não vai ter nenhum prejuízo. Isso vai prejudicar a criança, né? Bebês, crianças maiores. Mas principalmente essa parte de ensinar a etiqueta da tosse, manter ambientes bem ventilados, higiene de brinquedos, de superfície que as crianças, né, têm contato. Isso ajuda a prevenir a transmissão das doenças. E aqui a gente não pode esquecer da vacina, né? Então, queria que tu nos explicasse aí a idade que precisa vacinar, a importância da vacina, dentro da prevenção de doenças respiratórias da infância. Isso é essa medida, a vacinação, ela então mudou toda a realidade das doenças transmissíveis, né, doenças infecciosas. E em relação aos vírus respiratórios, nós temos inúmeros, mais de 10 vírus causadores de doença, e infelizmente sem vacina para todos eles, né? Então a gente vê que a imunização da criança já começa lá na gestação. A gestante deve ser imunizada com a vacina contra a coqueluche, que está na tríplice celular do adulto, também é uma doença respiratória, né? E a mãe vai estar imunizada, ela não vai transmitir coqueluche para a criança e ela vai passar anticorpos para essa criança para proteger nos primeiros dias de vida, onde a coqueluche é uma doença grave. E a gestante é vacinada contra a gripe também, protegendo ela e protegendo a criança indiretamente, né? A partir do momento que a criança nasceu, vacinas para vírus respiratórios só a partir dos 6 meses, que a gente tem vacina contra a gripe, vacinação anual e vacina contra a Covid-19. Infelizmente, outros vírus respiratórios a gente não tem vacina. Rinovírus, adenovírus, o próprio sincicial respiratório, que é o vírus causador da bronquiolite, que tem causado esse grande impacto, ainda não temos vacinas licenciadas, apesar de vacinas em estudos, né? Então, a vacina gripe e Covid-19 a partir de 6 meses de idade. O que é importante na criança menor de 6 meses? Evitar se expor a esses vírus respiratórios, né? Então, não receber visitas de pessoas com sintomas respiratórios, né? Não ter vergonha de dizer, tá gripado, resfriado, não vem, não toca na criança, né?
Se possível, não mandar para creche, não mandar para escola, às vezes isso não é possível. E ter muito cuidado também quando é o bebezinho pequeno, não vacinado, mas o irmão mais velho vai para a escola, vai para a creche, ele acaba às vezes trazendo os vírus para casa. Então ensinar para ele manter um distanciamento, higienizar as mãos, né, para não transmitir para a criança pequena. Certo. Dentre as doenças respiratórias, tem, né, todas essas doenças virais, né? Mas também tem doenças respiratórias comuns na infância, que são quer dizer, as síndromes, a asma, né? As broncorreações, né? As síndromes não é asma, mas as crianças broncorreatoras, Uhum. que dão que dá tosse, que dão aqueles sibilos, né? Então, que a doença respiratória desencadeia crise também. O que fazer nesse caso? Uma criança, quer dizer, eu estou aqui fazendo o ideal aqui, porque se uma criança broncorreatora com asma, tem que procurar o médico, não tô querendo aqui fazer que você faça uma consulta, mas existe alguma dica para criança que sempre que tem uma doença respiratória começa a tossir muito, aquela criança que está tossindo, tem que levar sempre no pronto atendimento para nebulizar? Ou existe alguma coisa que os Isso. pais já podem fazer em Essa é uma casa? excelente pergunta, porque geralmente a criança que tem uma doença crônica, asma, ou que seja um lactente sibilante, que seja, né, por mais que possa ser transitório, ela já deve ter a orientação do que proceder, de como proceder se a criança começa com sintoma respiratório. Então a gente vê que a criança que tem asma e é acompanhada adequadamente, a mãe sabe que ela começou a tossir, a mãe vai começar a usar o broncodilatador, o beta-agonista de curta duração. E ela pode fazer de 2 em 2, de 3 em 3 Que é a horas, né? bombinha. Que é a A bombinha, bombinha. que é a medicação inalatória. Uhum, uhum. Se ela não consegue dar conta de melhorar o sintoma, ou se a criança evolui com algum grau de insuficiência respiratória, ela deve aprender a reconhecer, né? Ver quando que a criança está com esforço respiratório, então está usando musculatura acessória, está afundando as costelinhas para respirar, ver a frequência de respiração, então ela deve ser orientada a observar isso. E se essa dificuldade para respirar ela não consegue vencer com a medicação usada na crise, ela deve procurar daí um pronto Mas a, atendimento. a bombinha segura a onda de uma grande proporção, né? De crianças Da maioria que... das Da crianças que maioria, né? conseguem Então, controlar, quer dizer, a sim. criança está com uma doença respiratória, muitas vezes o pai leva na UPA ou leva no pronto atendimento por causa de crise de tosse, da broncorreação, né? Do sibilo. O sibilo é aquele barulhinho que Um parece chiadinho no peito um ali. chiado, um miado de gato, né? A criança começa com dificuldade respiratória, com miado de gato, claro, tem que levar no pronto atendimento. Mas um pai que a criança teve isso uma vez pode aprender a lidar em casa com essa situação até um determinado ponto, muitas vezes é eficaz. Criança pequena, a bombinha precisa do espaçador, né? A criança até uns 5, 6 anos que não consegue coordenar ali a respiração, ela usa o espaçador para facilitar a absorção de medicação. E é interessante, Eduardo, que você tocou num ponto que ah, é muito comum a criança chegar com algum grau de insuficiência respiratória e a gente só com broncodilatador na emergência conseguir melhorar essa criança e mandar de volta para A casa. criança que podia ter feito isso em Então, casa. a técnica inadequada, a dose de usar subdose, que a criança está crescendo, ganhando peso, então aquela criança que já sabe manejar essa doença, em geral, quando ela vem, ela precisa de alguma internação. Então, para os pais que tem que levar, né? Isso eu vou conversar contigo. A importância de fazer o controle, o acompanhamento do crescimento, desenvolvimento da tua criança com o médico, né? Que seja nos postos de saúde, com os médicos de saúde da família ou com o pediatra. Mas, e, quer dizer, se você passou por uma experiência dessa, né? Seu filho teve uma infecção respiratória e teve nesse cenário de tosse, você acabou levando no pronto atendimento para fazer uma nebulização, conversa com o médico, aprende a fazer isso em casa, né? O que fazer se acontece de novo, para tentar, talvez, não ter a necessidade de levar a criança no pronto atendimento. Se está na dúvida, a criança está né, com os sinais que foram ditos aqui, né? Tá ficando, tá realmente mais cansada, com falta de ar, ficou inapetente e muito caidinho, eventualmente vai levar no pronto atendimento. Existem outras doenças, né? Daqui a pouco é uma meningite, Sim, quer sim. dizer, você, na dúvida, que a criança está ruim, leva. Mas tem algumas vezes que você previne que a criança piore. É isso, E tratando precocemente essas exacerbações, crises, o resultado vai ser melhor do que deixar para tratar quando ela estiver no estado Quer grave, dizer, né? você previne uma Uma pneumonia, você complicação, previne uma exatamente. complicação, né? Exatamente. Qual deve ser a rotina da criança, vamos dizer assim, do nascimento? Tem a puericultura, né? Tu aqui disseste que a puericultura, em algum momento, pelo menos, deve ser passado algum estágio de evolução
né, do acompanhamento com o pediatra, mas eventualmente, infelizmente, não tem pediatra e isso é visto por médicos que também têm na sua formação atendimento de criança, que são os médicos da saúde da família, né, que seria assim, o adequado, né, a gente vai ter alguns locais aí com mais médicos, que são médicos que estão em tese em formação do atendimento do atendimento do SUS, que se espera então que eles tenham um tutor, um supervisor junto com eles o tempo todo, né? Percebendo quer dizer, treinando, né? Então, Uhum. também treinando atendimento de criança. Mas qual seria uma rotina, então, de um pai para levar a criança no pediatra ou no médico? Você diz numa doença Não, aguda, não, no geral, assim. em geral, nos primeiros 6 meses a consulta deve ser mensal, né, para controlar principalmente aquela fase de ganho de peso. Depois, Uhum. no resto do primeiro, depois do segundo semestre, ela pode aumentar os seus intervalos, cada 2, 3 meses, e a partir do primeiro ano de vida também. Então, o intervalo pode ser maior, cada 3 meses, cada 6 meses. Isso vai depender de cada criança, assim, né? E depois a criança pode cada vez ampliando os intervalos de consulta, 6 meses, consultas anuais, né? O que a gente vê é que as crianças fazem a consulta com alguma frequência no primeiro ano de vida e depois abandonam e esquecem as vacinas, atrasam as vacinas, adolescente não tem um médico que faça o seu segmento, né? Isso faz muita diferença, principalmente na criança que tem doença crônica, que ela já saiba controlar, né? E a gente tem, não só falando em asma, a gente tem muitas crianças que têm comorbidades. Quando a gente pensa em crianças, só tem crianças saudáveis, né? Mas hoje a gente tem muitas crianças com sequelas de prematuridade, nascem muitas crianças prematuras e elas têm sobrevivido. Então, muitas crianças com broncoesplasia, né? Cardiopatias graves, crianças com imunodeficiência, seja por erros inatos de imunidade ou imunodeficiência adquirida pelo HIV, né? Então, a gente que tem no hospital de referência, a gente vê que tem muitas crianças já com algum grau de doença mesmo, doenças neurológicas, doenças gastrointestinais, e essa doença ela precisa estar controlada, seja com o pediatra, com o especialista, para prevenir que isso venha a complicar com uma infecção respiratória, que numa criança já doente vai ser muito pior, né? Perfeito. Alguma dica a mais, então, aí para esses pais? Aqui ficou para mim uma dica muito importante que converse primeiro, leve o seu filho regularmente no pediatra, no pediatra, no médico, né? Leve ao médico, leve para ver como está a saúde dele, de forma regular, e converse com esse médico sobre como agir num caso de uma crise de infecção respiratória, né? Para você saber administrar em casa, vai ser muito melhor do que você ficar esperando 4, 5, 6 horas num pronto atendimento médico ou na porta do hospital. Então essa é uma mensagem muito importante que tu passasse para nós aqui. O que tu reforças mais, então, Então, assim, de a dica mensagem para final? os pais é uma coisa que a gente fala na pediatria, assim, né? A criança com febre, ela pode ficar prostrada, caidinha, não quer comer, não brinca. Baixando a febre, ela tá ativa, tá brincando, tá no seu normal, ela não deve ter uma doença grave. Então, isso deve ser um fator de alívio para os pais. Aquela criança que baixa a febre e mesmo sem febre, ela tá prostrada, não tá brincando como é o normal dela, não tá ativa, tá sonolenta, é possível que essa criança tenha uma doença grave e ela preocupa mais do que aquela criança que ficou bem na hora que baixou a febre. Então, essa criança teria prioridade de procurar uma emergência. A possibilidade de não mandar para a escola a criança doente, para não, né, não transmitir essa doença para os outros, né? E uma coisa que acho que deveria partir da população também é a busca de ter o atendimento mais próximo da sua residência, né? Porque a gente tinha até um slogan antigo da Sociedade Brasileira de Pediatria que falava: quem vai ao pediatra volta tranquilo. Então, muitas vezes a criança vai no hospital infantil porque é só o infantil que resolve. E a gente vê a criança, a gente passa um sorinho no nariz e remédio para febre, mas eles querem ser examinados, eles querem saber que a criança não tem nenhuma infecção grave. Isso poderia ser feito sim no município, com uma espera muito menor. Lá no hospital, a nossa estrutura é muito antiquada, antiga. Então, criança que passa 6, 8 horas na recepção, elas em geral estão bem, elas estão brincando, estão correndo e estão se contaminando. Então, eventualmente, está brincando com outra criancinha doente, ela, se não está com uma gripe, ela pega uma gripe lá na emergência. Se ela não tivesse esperando esse tempo lá, ela não estaria exposta a esse risco. Então, o ideal é que a gente tivesse essas referências mais próximas aos municípios, né? A gente tem uma macro-região muito grande, Florianópolis, Palhoça, São José, Biguaçu, e essas pessoas se deslocam de todos para o nosso hospital e acabam dificultando o atendimento deles, que vai demorar muito tempo, e atrasando o atendimento de crianças potencialmente mais graves, né?
Tá certo. Muito obrigado pela conversa. Foi excelente. Sim, Acho que muito instrutiva, muito educativa, né? Principalmente para os pais, né? Acho que traz tranquilidade. Converse com o seu médico do seu filho sobre o que fazer em caso de problemas de crises respiratórias. É, Faça essas ações. O Dr. Marco nos esclareceu aqui. E só leve no pronto atendimento e na emergência nos casos realmente que for necessário. Não deixe de levar, evidentemente, mas leve nos casos que realmente precisar. Muito obrigado pela sua audiência. Sua Saúde foi criado pelo Conselho Regional de Medicina para levar informação de qualidade sobre saúde para a população. Siga nossas redes sociais, as redes do Conselho. Saiba em primeira mão o assunto de cada novo episódio. Todas as semanas a edição completa do podcast é publicado no portal da SCC 10 e no canal SCC SBT no YouTube. Até mais, nos vemos em breve.